Atelier Digital. Olá pessoal, começando mais um episódio do nosso podcast, o The Borba Cast, que está sempre falando de música, recebendo convidados, música e artes em geral, né? O jornalismo, que tem sido o nosso tema mais frequente aqui. E hoje vamos falar de música de novo, de discos mais especificamente. Discos que estão fazendo 50 anos em 2022, ou seja, foram lançados em 72. Não vamos falar de todos, né, porque a lista é bastante extensa, foi uma época de muitos lançamentos e lançamentos importantes, mas reunimos alguns discos para falar hoje, o que não impede que a gente continue depois num outro episódio falando de outros discos importantes lançados no ano de 72. Eu convidei dois amigos jornalistas, o Marcelo Ferla e o Arthur de Faria, que já são bem conhecidos de quem acompanha aqui o podcast, participaram de vários episódios, além de já termos trabalhado juntos em rádios e em várias circunstâncias aí da vida. Vamos lá então falar sobre os discos que estão fazendo 50 anos ao longo do ano de 2022. Sejam bem-vindos então Arthur de Faria e Marcelo Ferla. Olá, que tal? Fala, Mauro. Era certo que a gente ia junto, ó. Não tem erro. Vamos pela ordem alfabética, então. Fala A de Arthur. Não, agora com imagem. Até botei uma camiseta, eu tô de cueca, mas até botei uma camiseta preta aqui pra ficar bem na imagem. Eu botei uma camiseta branca pra gente. Se eu ficasse de camiseta preta, ia ficar nós três combinando, cara, entendeu? Então eu vim de camisa branca. Né? Também para combinar com os 98 graus que está lá fora. Sim. Não, para poder aguentar um pouco esse calor. Provavelmente as últimas horas desse calor de Calcutá, em Porto Alegre, né? E só lembrando que a gente estava tentando se conectar antes e estava mais divertido talvez do que o programa em si vai ficar, mas quem sabe a gente depois faz um outro programa sobre as nossas dificuldades técnicas, né, de ligar os equipamentos. Eu estou aqui no estúdio da Cuboplay, né, e o Arthur e o Ferla estão em suas residências, afinal ainda estamos em época de Covid, né, e todo distanciamento é necessário. Bueno, então vamos começar com os discos que estão fazendo 50 anos em 2022. E aqui tem discos brasileiros e discos estrangeiros. 50 anos, alguns discos até ficaram bem conhecidos nos anos 80, especialmente para quem é de Porto Alegre. É o caso do primeiro disco aqui da nossa lista, que é o David Bowie, o Ziggy Stardust, que talvez até algumas pessoas se surpreendam que esse disco foi lançado em 72, portanto completando 50 anos, porque nos anos 80, através da Rádio Ipanema, né, a gente tocava muito o Ziggy Stardust, o Starman também, né, e outras faixas desse disco. Então parece às vezes que ele é um disco dos anos 80, mas ele foi lançado em 72. E é o primeiro aqui da nossa lista. Umas informações rápidas aqui, ele foi considerado, foi aclamado pela Melody Maker como o melhor disco dos anos 70. E, claro, tem uma série de histórias, né, sobre o Ziggy Stardust, que conta a história do alter ego do Bowie, né, que ele intitulou Ziggy Stardust, um rockstar que age como um mensageiro de seres extraterrestres. Vocês acreditam em seres extraterrestres, Ferla e Arthur? Começando pelo Ferla. Claro, eu acredito exatamente porque a gente está falando do David Bowie, que claramente é um ser extraterrestre. É a história do Ziggy, né? Ele é um alienígena que caiu na Terra e perdeu tudo. Então eu acredito mais ainda, né? O cara caiu na Terra e perdeu tudo, tá perfeito. Veio para o mundo, veio para o planeta Terra e se deu mal. Eu tenho até um bonequinho aqui, ó. Peraí. Não do Ziggy Stardust, mas eu tenho um bonequinho de Dana e Scully.
Dana Scully, aqui, ó. Arquivo X aqui atrás de mim. Eu não tinha preparado isso, ó. Dana Scully, aliás, e Fox Mulder. Ó. A gente não tá nos anos 90 ainda, mas mais ou menos já está, né? Pô, demais essa do Arthur fazendo a trilha. Cara, aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque eu não falei com o Arthur depois disso, e isso tem a ver com música também. Que trilha maravilhosa para aquele espetáculo do Felipe Rich, Arthur. O Arthur tava no palco tocando, eu não sabia que a trilha era dele, depois eu vi ele e tal. Sensacional, um dos trabalhos mais legais que eu vi nos últimos tempos. Eu vou dar os parabéns ao vivo aqui pro Arthur, porque eu não falei com ele nessa muito pandemia. Obrigado. A gente acaba se falando pouco. Muito obrigado. Não sabia que mas estava Mauro lá. Tava lá e gostei demais, cara. Uma trilha de outro mundo, pra gente voltar aqui pro Ziggy Stardust. Mas o Mauro falou um negócio que tem muito a ver, né? Duas coisas do Bowie e do Stardust. Primeiro que os discos dos anos 70 que se conheceram nos anos 80. Na verdade, além disso, né, a discografia do Brasil, dos discos dos grandes artistas, ela foi lançada de um jeito completamente sem timeline, né? Então tem muito disco aí, se a gente pegar o The Cure, por exemplo, o primeiro disco é de, sei lá, de 84, só que já era um disco de 82, aí depois lançou de 80, enfim, é tudo tudo né? E esse disco é um exemplo. E a outra coisa que é fato é que muita gente no Brasil conheceu o Bowie por causa do Nenhum de Nós, né? Por causa do Astronauta de Mármore mesmo, assim, a banda apresentou o Bowie para muita gente no Brasil. E também pelo disco do Bowie, o único. Eu sou fã devoto do David Bowie, né? Mas nos anos 80 ele só lançou um disco bom, que é o Let's Dance. E muita gente conheceu ele ali pelo Let's Dance. Mas isso que eu ia dizer, não tem como achar que o Ziggy Stardust é dos anos 80, porque a história dele não tem nada a ver com os anos 80, né? É muito com os anos 80. É um disco muito de 1972, e inclusive o Bowie tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é um desenho, uma curva de trabalho rara em artistas, porque eu acho que os momentos mais inventivos, mais legais, mais criativos deles são no começo e no final da carreira dele. O que é difícil, não tem muito artista com esse desenho, né? E aí, nesse começo, eu acho que o Ziggy Stardust é o quarto disco, né? Ele tem um primeiro disco que eu adoro, que talvez seja o meu preferido, lá de 67, que é bem esborniano, um disco que eu sempre brinco com o Ike Gomes, que é um disco da Sborne, aquele, né? Daí o Space Oddity, que é de 69, o The Man of the World, que é de 70, o Hunky Dory, que eu não gosto tanto quanto os outros, apesar de ser um dos discos amados dele, e o Ziggy Stardust. Porque coisa aí que eu acho muito legal, que é antes do Bowie decidir que ele efetivamente ia um roqueiro. Essa é a grande piada de Stardust, né? Essa banda. Então é um disco de transição entre aquela fase dele meio inclassificável, que é um baladeiro, muito influenciado pelo Bob Dylan, mas também muito influenciado, sei lá, por essas coisas que depois a gente foi descobrir que ele gostava, tipo Kurt Weill e Bertolt Brecht. Ele chegou a gravar músicas deles, e essa coisa do vaudeville, e essa coisa do teatro meio de vanguarda que ele fazia também, mímica, toda essa coisa meio teatral de personagem, que daí na década de 70 depois ele vai virar mais aquela fase, primeiro Berlim, depois aquela fase soul, que são ambas extraordinárias, e daí vira pop de vez nos anos 80 e vai virar aquela coisa inclassificável de anos 90, né? E os últimos discos dele, então, são inacreditáveis, assim. Mas eu amo o Ziggy Stardust. Eu entendo, Arthur, que tu não goste tanto do Hunky Dory, né, que é o disco 71, mas assim, o Hunky Dory é o rascunho do Ziggy Stardust, na verdade, né? É o disco que se diz que foi que, porque ali o Bowie já tinha tentado, e tu falou disso, né, tentado imitar o Mark Bolan, sobretudo, que era vizinho dele, ele ficava indignado que o Mark Bolan fazia sucesso e ele não. Eram os dois caras, né, os vizinhos e colegas que ele ficava indignado, o Mark Bolan e o Peter Frampton, né, que ele adorava e gostava e era amigo, mas os caras tinham virado, o Bowie demorou muito tempo para virar uma estrela, essa é a verdade, né, e aí ele ficou puxando coisas, e o Ziggy Stardust é quando ele conseguiu
Exatamente, pegar tudo que ele tinha feito antes. Você falou da coisa do teatro, tem muito a ver com o Lindsay Camp, né, que é o mímico aquele que ele também era meio teatro kabuki, né, ele se inspirou demais pelo cara. Tem a experiência nos Estados Unidos, da turnê nos Estados Unidos, que ele pirou com a música nos Estados Unidos. Aí ele fez o Hunky Dory, mas de fato o Hunky Dory, que é 7-1, é um rascunho. E aí em 72 ele pegou esse rascunho e, além de tudo, criou o personagem. Quer dizer, ele juntou tudo que ele tinha vivenciado, todas, eu diria que mais até as derrotas que ele tinha tido até esse momento, juntou com tudo que ele tinha ouvido e aí fez esse disco sensacional. Aí depois, e os próximos tem um sentido, embora ele tenha matado os Ziggy Stardust, né, mas o Aladdin Sane e Diamond Dogs são todos meio que são quase que a primeira fase, aí 4 discos a partir do Hunky Dory, e aí sim, aí depois ele vira estrela, vira cocainômano, se deprime, se salva em Berlim, grava os discos que eu mais gosto dele, que são os discos da trilogia, e aí o resto é história, né? E nessa época também tem a coisa... Bom, o Hunky Dory tem uma das músicas que eu mais gosto dele, que é o Life on Mars, né? De dedicar pro Sérgio Moro, né? Que inclusive aquele refrão que ele fala, não me lembro exatamente se tu tem a letra aí, Mauro Borba. Eu não tenho aqui nesse momento, mas é assim, falando das coisas tão absurdas, do juiz não sei o quê, dos escroto bombadinho batendo numa pessoa, não sei o quê. Dentro desse absurdo todo, será que tem vida em Marte, já que é tudo tão... absurdo, por que não teria, né? Mas uma outra coisa interessante é que tu falou nessa turnê que ele vinha, né? Onde ele conheceu na mesma noite o Iggy Pop e o nosso amigo, de quem nós já podemos ir. Olha que gancho que eu tô te dando, hein, Mauro Borba? E aí o nosso amigo, parabéns, que é o disco número 2 desta lista. Vejam bem. Eu sou bobo? E veja bem, Arthur de Faria, não só conheceu, como produziu os discos dos dois. Exatamente. E dos mas melhores. Nós vamos falar de um apenas. Exatamente. E o próximo, então, já anunciando, né? Já que o Arthur se antecipou ali, fez o gancho. O Lou Reed é o mesmo caso, né? Em termos de se tornar conhecido para nós aqui. Ele é um disco de 72, né? Também está fazendo 50 anos, o Transformer, que é esse disco aqui, e que também ficou conhecido nos anos 80 porque, graças à Rádio Ipanema, né? Que tocava as músicas independente do ano de lançamento e tal, mas que acabou mostrando para muita gente o Lou Reed com Walk on the Wild Side, né? E também Satellite of Love, que rodou bastante. Depois Perfect Day acabou se tornando um hit também. Aliás, uma das músicas mais conhecidas do grande público, porque entrou na trilha de um filme que agora não lembro, mas se alguém lembrar... do Trainspotting, né? Do Trainspotting. Isso. Exatamente. Que é anos 90, né? E é o mesmo caso. E a coincidência ou não, né? O Bowie ter sido o nosso primeiro assunto, porque o Bowie participa do disco do Lou Reed, né? Ele faz vocal e também foi meio que produtor, assim, ele aparece... Ele foi produtor, né? Ele foi produtor. E aí tem um gancho, ele foi produtor junto com o Mick Ronson. E o Mick Ronson foi o cara que fez o Bowie também chegar no seu som, né? Se o Bowie tinha toda aquela história, a gente voltando um pouco para os Stardust, mas do teatro, né, da performance, de toda a história visual e sexual, que era muito importante também, e no Lou Reed é mais importante ainda, né? Mas aí o Ronson é o cara que ajuda muito o Bowie nesse processo e produz e toca no disco do Lou Reed, no Transformer, que é uma espécie de Ziggy Stardust da sarjeta, na verdade, né? Sai toda a questão do teatro e entra a realidade nua e crua dos becos de Nova York ali, né? E mais com a questão da sexualidade muito forte. E o Mick Ronson é um cara que ele é pouco lembrado pro quão bom ele é, né? Ele é um cara extraordinário e um extraordinário arranjador também. Os arranjos do Transformer, os arranjos de corda e tal, são muito, cara. O piano é muito legal. Se a gente pega, por exemplo, o Walk on the Wild Side, arranjo é um negócio do outro mundo. O Perfect Day também, aquele piano é ele, o arranjo é dele. E de muitas colaborações com o Bowie também, cara. Muito, e é interessante que
é interessante que, eu não sei se vocês viram ou se quem está nos assistindo viu, mas devem assistir. Não é um jeito, o Velvet Underground, o documentário do Velvet que saiu ano passado, que é maravilhoso, ele mostra como, na verdade, o Lou Reed destruiu, tipo, foi acabando com o Velvet, foi tomando conta do Velvet Underground, porque passou a fase de John Cale, de experimentalismos e tal, e ele foi se tornando um cara do rock mesmo, né? E esse disco, o Transformer tem ainda algumas coisas do tempo do Velvet, e tem uma curiosidade que o Transformer é de novembro de 72, e é o segundo disco, o primeiro disco do Lou Reed é de janeiro de 72, então, até 70 foi Velvet, ele ficou um ano ali para preparar esses discos e entender o que ele ia fazer da carreira, mas são 2 discos nesse ano. E as pessoas não gostam desse primeiro disco do Lou Reed, mas ele é bom. Ele tem umas coisas bizarras, como ter o Rick Wakeman nos pianos, né? É um um cara, o produtor não entendeu muito bem o Lou Reed, mas eu acho que tem Steve Howe também, né? Não é? Acho que tem Steve Howe também, são os dois então, mas eu acho que aí o Bowie e o Mick Ronson foram os caras que pegaram de novo, um rascunho, o primeiro disco e o segundo disco, por isso que a gente fica falando que o Lou Reed queria fazer um disco mais visceral de rock, e o Transformer é um disco visceral de rock, mas ele tem esses arranjos que não são arranjos viscerais de rock, eles são muito mais do que isso. Era um trio que eu vou te contar, né? Eu pediria ao deputado Arthur que se ativesse. Atesse não existe. Não sei qual é o certo. Que se focasse no disco que nós estamos debatendo. Sim. Porque senão vai diluir muito a informação. É que eu não quero sair de 72. E depois, Mauro Borba, quero ficar só em 72. E depois ele... vamos ficar ali. Mauro, e depois ele falou desses caras aí, mas que dele as provas de que tu falou, o Arthur. Que dele. É verdade. Bom, estamos falando sobre o Transformer do Lou Reed, né? Que é esse disquinho aqui, né? CDzinho e tal, que foi lançado em 72. E tem 2 coisas que eu queria trazer assim como lembrança, né? Primeiro, uma história que, quando eu fiz a primeira programação da Bandeirantes FM, que foi uma rádio pré-Ipanema, eu sempre falo porque, né, é muito antigo, então muita gente não sabe dessa história, né? Mas a Ipanema, antes de ser Ipanema, ela foi a Bandeirantes FM. E a primeira programação que eu fiz na Bandeirantes e que foi ao ar, eu fiz questão de sair com um radinho, né? Não sei, acho que não existia headphone ainda. Eu saí ouvindo pela rua e curtindo a minha primeira programação, né? Porque eram as músicas que eu tinha escolhido, na sequência que eu tinha escolhido. Isso era uma coisa incrível. E eu fui escutando, fui caminhando pela Redenção. Quando eu estava ali já no centro, toca o Walk on the Wild Side, que eu nem sei como que eu conheci, mas devia ser uma música que já tocava em algumas rádios e tal, porque eu já tinha a referência dela, sabia que era um sucesso, assim, né? Era um hit, e aí eu programei o Lou Reed Walk on the Wild Side na minha primeira programação de rádio da Bandeirantes, e esse é um dia que eu nunca me esqueço, assim. E a segunda coisa é que a gente viu esse show, Ferla, em Buenos Aires, lembra daquilo? Eu, tu, o Dante Longo. A gente viu o show do Lou Reed lá. Rapaz, era uma turma ali. Era uma galera, né, que tava lá, e ele fez no Gran Rex, né? O show, e ele não tocou o Walk on the Wild Side no show, e ficou todo mundo assim. Quando ele terminou o show, ficou todo mundo assim esperando. Não, mas para aí, tem que tocar, né? Não tem como. E ele obviamente sabia disso, né? E aí quando ele voltou, então ele tocou o Walk on the Wild Side, que foi um belíssimo show, né? Muito melhor que o de São Paulo, que eu vi também depois, mas Puta, eu nunca vi o Lou Reed. Foi legal, foi demais. Esse show... Fala tudo. Não, eu ia dizer porque tem uma história muito legal com relação à gravação dessa música. Esse disco todo, né? Eles chamaram muitos músicos de estúdio, né?
músicos fodões, assim, né? Mas músico fodão que é músico de estúdio. E os caras ganhavam, não era por hora, era por faixa. Então, por faixa que eles tocavam. Então, uma das coisas geniais dessa gravação do Quando o Outside é o fato de que tem um baixo acústico fazendo a levada na mesa e um baixo elétrico sem traste que é o que faz o que é o que leva a música, né? Uma das coisas mais essenciais da música, enquanto o outro estava fazendo Só tem esses dois baixos porque o baixista que foi gravar pensou em sugerir, porque se ele gravasse dois baixos na música, ele ganhava do G. Daí ele disse, mas inventar uma coisinha aqui, né? Eu vejo que vocês gostam, e aí o pessoal gostou e o negócio virou uma das mais clássicas da história do rock, né? E exatamente é o acaso. O saxofonista que também é um cara, um super pica das galáxias do jazz londrino da época também, que foi convocado. Então é um negócio, trouxe músicos de muitos mundos diferentes para fazer. Qual que é esse baixista, Arthur? Esse é o. Diz aí, Mauro, esqueci o nome dele. É o Não Herbie é o Klaus Flowers. Isso, e o resto do disco é o Klaus Wurman. É o Klaus Wurman, isso, é curioso isso, né? É amigo dos Beatles, mas porque até no filme do quinto Beatle lá conta muito a história, aparece ele, a namorada fotógrafa, aquela parada toda. Só que, o Klaus Wurman, sim, era amigo dos Beatles, fotógrafo e artista, acho que a capa do Revolver é dele, mas ele tocou com muita gente. Ele tocava no Manfred Mann, que tocava na época dos Beatles lá em Hamburgo, é alemão, e ele tocou nesse disco no Transformer como baixista. E aí eu tava dando uma olhada, cara, ele tocou em 5 discos do George Harrison, inclusive All Things Must Pass, quer dizer, amizade duradoura, né? E aí tocou com B.B. King, com Peter Frampton, com Donovan, tocou com muita então gente, com John Lennon, ele era cara. Bom. Não, ele era bom, cara, ele tocou no Imagine, ele tocou com o John Lennon bastante também. No Walls and Bridges, exatamente, com Jerry Lewis, com uma turma genial, assim, mas eu também diria que é o amigo dos Beatles antes de lembrar de todas essas colaborações dele como músico, como grande baixista, né? Mas enfim, ele não ganhou dobrado, né? O alemão trabalhava não tinha esse truque de ganhar, e tocava muito. Essa história do baixo aí é incrível, cara, e eu fiquei pensando aqui que a gente pensa que conhece a história, né, do rock, da música, e na verdade cada vez que a gente para olhar alguma coisa ou conversar, assim como a gente está fazendo, vem novas informações e tal, né? A gente não sabe nada, né, cara? Digo a gente, eu, né? Não, o que é legal é que quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe o quanta coisa que a gente não sabe. É verdade. Mas é legal isso. Bom, acho que o Lou Reed tá feito, né? O Transformer. Passamos agora para um brasileiro, um disco importante também para o rock brasileiro, na minha opinião, um dos mais importantes. Tocou muito também, tem uma história pessoal, assim, com esse disco, né? Porque também, voltando à Rádio Ipanema, a gente começou a tocar desse disco uma música ali nos anos 80, a Ipanema é de 83, né? E virou um grande hit em Porto Alegre, né? Naquela época, um grande hit mesmo, assim, das pessoas cantarem na rua, nos bares, pediam para tocar e tal. E que era de 72 também, né? Um disco que também está fazendo 50 anos. Estou falando de Mutantes e Seus Cometas no País dos Bauretes, que descobri que quem criou essa expressão do Baurete, lendo sobre o disco agora, foi o Tim Maia, né, que se referia ao baseado chamando de Baurete. E aí os Mutantes, então, usaram essa expressão. Foi o último disco... Que importa deles. Da Rita, né? O último disco com a Rita e o Arnaldo. O último disco da Rita Lee com eles, né? Depois ainda teve um ainda com o Arnaldo, mas já não é grande coisa. E depois teve disco só com o Serginho, né? Já é com o pezinho progressivo próximo, né? O que é doido é que o Serginho fez agora.
10 anos atrás, ou talvez um pouco mais, quando os Mutantes voltaram com o Arnaldo e tal, logo em seguida eles gravaram um disco, já Arnaldo, Mutante com o Serginho, que é muito melhor do que os discos lá da década de 70 dos Mutantes só com o Serginho. Quando ele voltou muito, inclusive tem música do Tom Zé, do Jorge Ben e tal. E tu não falou música, Mauro Borba? Oi? Não falou o nome da música, é verdade. Não falei o nome da música. balada tu não falou, Mauro. Mas isso é para criar um suspense, entendeu? Para as pessoas ficarem esperando. Não, na verdade foi esquecimento mesmo. Mas é a Balada do Louco, né? Que aqueles hits que a Ipanema criava, assim, né? Começava a tocar, caía nas graças do público. Muitas pessoas naquela época nem conheciam a música, não conheciam o disco. A gente também não conhecia bem os discos na época, né? E então começou a tocar e estourou, né? E é a Balada do Louco. Nessa época, os discos dos Mutantes eram impossíveis de achar. Porque eles não tinham sido reeditados, eles só seriam reeditados pela Baratos Afins, eu não sei exatamente se no final dos anos 80, no começo dos anos 90. E depois... Acho que 90 já. Não, e tem outro fator aí que também eu acho legal falar, assim, né? Que naquele momento, tô falando de 83, 84, 85... Quando a gente começou a Ipanema, nós não tínhamos todos os discos, né? Pelo contrário, a gente tinha muito pouco disco, né? Então, algumas pessoas nos emprestavam, a gente conseguia... o Newton tinha uns discos em casa, levava, né? O Ricardo Barão levava muito disco, o KG levava disco pra gente, ainda antes, muito antes de trabalhar na rádio, né? E a gente ia pegando os discos conforme eles iam surgindo na nossa vida, assim. Então, alguns deles viraram hits dessa forma, não tinham, não acompanhavam assim o que depois acabou acontecendo, né? Dos discos serem lançados, aí a gente tocar porque era disco novo, etc e tal. Na época era assim, pegava um disco, descobri esse disco aqui que o fulano me falou, aí começava a tocar, e aí algumas músicas se tornavam sucesso. Ontem caiu na minha rede, acho que no Twitter, uma foto dos Mutantes. Esse é um telefone? É um telefone. Deve ser o Arnaldo Batista mandando recado de algum lugar. Ontem eu vi uma foto dos Mutantes, uma das primeiras fotos, assim, muito crianças. Eles eram muito crianças mesmo, sabe? Era uma série, uns garotos. Então, e esse disco é o limite, né? Até aí já tava com problema, né? Aí já tava, a coisa já tava desandando, mas é o último disco de verdade dos Mutantes, porque daquela coisa dos adolescentes que criaram junto, fazendo música, viajando e se amando, e aí essa história começou a ficar complicada, e o Mutantes e seus Pretos no País dos Bauretes de fato é o final do apogeu da banda, e porque depois é aquilo que o Arthur falou, né? Inclusive a Rita sai, depois tem um disco mais ou menos, mas aí vira uma banda progressiva chata pra caramba, muito viajando e tal, enfim. Uma banda querendo ser um disco sensacional assim. Ainda. Eu fico, mesmo, né? Literalmente. Eu não sei vocês, mas eu acho a melhor banda brasileira de todos os tempos, assim, os Mutantes. Tinham as grandes bandas do mundo de todos os tempos, assim, é uma coisa muito impressionante. Eu acho que sim. E o legal dos Mutantes é que os Mutantes têm uma coisa famosa no mundo inteiro, mas eles têm uma coisa de culto, como a Elis Regina também, né? Entre cantores e cantoras de vários cantos do mundo, as pessoas conhecem eles. E os Mutantes é uma coisa de banda, assim, as bandas que se interessam por psicodelia de qualquer lugar do mundo conhecem Mutantes. Uns 15 anos atrás, eu produzi, junto com 2 amigos argentinos, um tributo aos Mutantes, que chama El Justero Cha-Cha-Cha, um tributo hispanohablante a los Mutantes, que só no passado saiu no Brasil só nas plataformas digitais, dá para procurar. E todas as bandas que a gente falou na época, cara, a gente tinha um orçamento de $11 mil para fazer um disco que a gente fez de 18 faixas. Todo mundo que a gente entrou em contato era Mutante e topou gravar. Tem Café Tacuba, que era na época a maior banda do México, o Aterciopelados, a maior banda da Colômbia, Fito Paz,
o povo do Uruguai, da Espanha, gente de vários da América Latina, e todo mundo, a gente falava Mutantes, claro. Inclusive tem uma versão do Balada do Louco em espanhol com o Laticana, que é um grupo originalmente de tango de Buenos Aires, que é muito legal. Acabaram usando um disco deles também. Os Mutantes foram muito descobertos pelo público jovem a partir do Nirvana, né? A partir do Nirvana, que gostava da banda. Quer dizer, a gente está falando aí de 91, né? 91, 92. Então, tem essa particularidade. E o Beck, né? Também, né? Aí sim, exato, aí pega o Kurt Cobain, depois Beck, aí muitos artistas começaram, acho que Sean Lennon também, eles começaram aquela geração anos 90 de internacional de peso, começou a falar de Mutantes, e aí bateu aqui, e aí começou a lançar de novo, né? E tem todo esse processo que a gente sabe que acontece com vários artistas. Tu falou de Mutantes ser a menor banda. Se a gente pegar rock brasileiro, que banda de rock brasileiro poderia fazer diferença no mundo? Certamente que Mutantes, o Sepultura. Sim. E no segundo momento, talvez acho que a Nação Zumbi, Chico Science no auge poderiam fazer essa diferença também. Sim. E são essas três. Aí a gente tem talvez os Secos e Molhados, mas já não com tanta qualidade, não pela qualidade dos Secos e Molhados, mas pelo tipo de música que se fazia, de qualquer maneira. Mas sem dúvida, rock brasileiro, se a gente pegar, é Mutantes e Sepultura, e a gente pode colocar Nação ali, porque de resto não tem influência internacional, não tem como ter influência internacional, né, do tamanho que os gringos têm na música brasileira, por exemplo. A Sepultura foi muito importante, mas tu tá menosprezando o Surto e o CPM 22, Fela. Aí eu tenho que fazer uma lista aqui. E muitos uma outros, lista, né? Aqui de bandas, de bandas que poderiam também estar aí nessa. Só um pouquinho, nessa lista, que eu recebi uma mensagem aqui agora. E aí eu acabei me atrapalhando aqui. Eu fiquei realmente transtornado, Arthur de Faria. Transtornado com essa informação. Eu acho que eu tenho que rever meus conceitos, né? Daqui a pouco tu vai estar dizendo que a Elis Regina é uma das maiores cantoras do mundo também, poderia estar nessa lista, então eu vou ter que... né? Tá bom. Quem é mesmo CPM? Eu vou dar um Google aqui. Inimigos do rei, nem pensar. Nesse disco também tem uma música que ficou bem conhecida, assim, né? Até pelo título, que é meio absurdo, assim, mas que estava dentro do contexto, né? Posso perder minha mulher, minha mãe, desde que eu tenho rock and roll. São os anos 70, faz 50 anos isso, né? E esse disco é um disco mais básico deles, né? É o menos psicodélico dos discos deles, né? É um disco que eles já estavam indo para coisa de um rock setentão mesmo. Diferente dos 3 anteriores. Tem o cantor de mambo, que também tocou bastante, assim, não chegou a ser um hit na Ipanema como a Balada do Louco, e Rua Augusta, né, que é um clássico, né, do Hervé Cordovil, Hervé Cordovil, que é da Jovem Guarda, mas eles gravaram. Grande disco. Então, tem a biografia da Rita Lee, né? Ela deve se referir aos Mutantes. Eu não li ainda, não sei se vocês leram. Eu li. Ela se refere mal. Tem uma história que eu vou contar aqui da Rita, só não vou contar quem é que me falou, porque, enfim, não me autorizou necessariamente, mas quando a Rita estava para escrever a biografia dela, ela convidou um rapaz jornalista. E aí eles fizeram uma reunião e falou, Rita, é o seguinte, eu acho super legal, evidentemente, mas nossa, Rita Lee, né, eu te adoro, tal, só que assim, eu queria saber as histórias tu não vai mentir pra mim. Se as histórias tu vai contar são de verdade. Ela disse, não, claro que não, se eu não puder mentir, eu não vou escrever. E aí ele não escreveu a biografia dela. Então tem um pouco disso. Eu tava lembrando, é boa, né? Não, eu acho maravilhosa, principalmente a parte da infância, a parte da adolescência, começo dos Mutantes e tal, mas ela menospreza os Mutantes o tempo todo, assim, né, e é fácil de entender, quando ela conta a história, é fácil de entender.
Assim, ela ficou muito a biografia... magoada, né? Ela foi demitida da banda, né? Foi. Deixa eu pegar o gancho só para falar de Mutantes, já que a gente está falando pra gente que eventualmente não conhece o tamanho dos Mutantes também. A biografia do Carlos Calado sobre Mutantes é muito legal, né? É dos muito anos 90 legal. E é muito legal. Super recomendo também. E acresce A Divina Comédia dos Mutantes, se chama. Exatamente. Acréscimo ao que o Arthur estava falando, esse disco Mutantes ele já estava mais para a linha do Patrulha do Espaço, né? Que é aquela a turma ali, que depois os músicos tocaram juntos, inclusive, é aquela turma ali de rock brasileiro, anos 70, que eram, no caso deles, não no caso dos Mutantes, mas era uma pegada mais estoniana ali, mais quase, hoje em dia, bastante ingênua, né? Aliás, esse título é bastante ingênuo de rock, da crença do rock and roll acima de tudo e tal. Mas é isso, mas de novo é um disco bem legal. Certo. Passamos agora então para outro disco que está fazendo 50 anos esse ano, que é o Acabou Chorare, dos Novos Baianos. Esse eu não tenho aqui para mostrar, mas a gente... tá ali, ó, o Arthur trouxe em vinil. O LP, primeira edição da época. Um long play, que é um disco que também é apontado como um dos grandes, né? A Rolling Stone, naquela lista dos 100 maiores discos da música brasileira, incluiu o Acabou Chorare, que tem uma... Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, né? Eu acho melhor mesmo. E que tem uma influência do João Gilberto, né? Para Alegria e Gáudio, de Arthur de Faria. Sim. No nome? No nome, inclusive no nome, não é? Cara, tem Vocês uma lembram da história do nome, né? O Arthur deve... Era uma das crianças, né, de lá, uma das crianças, quando eles viviam em comunidade, que dizia, vou parar de chorar, acabou de chorar, uma coisa assim. Na verdade, não era uma das crianças de lá, porque da turma dos Novos Baianos, era uma criança de cá, era uma criança que era filha do João Gilberto, era Bebel Gilberto. Era Bebel Gilberto. Que chorava e eles falaram, exatamente, aí rolou, aí o Moraes Moreira criou a expressão Acabou Chorare. Esse disco é um resumo para mim de música brasileira, do que... das várias vertentes, né, do caldeirão que é a música brasileira, e assim, tem muita personalidade, né, o Pepeu Gomes é um guitarrista inacreditável, né, o Paulinho Boca de Cantor canta muito, canta demais, o Moraes é um grande compositor, a Baby é uma cantora quase inigualável, eu acho que ela bate ali com a Gal como cantora de rock, aí sim, inigualável. Cara, é uma banda... O Dade já tá ali, né? Uma das 444 eu acho que já era bandas do Dade. Acho que já era não, o Dade era cor de som. O Dade é cor de som. Não, mas eu acho que a banda que acompanhava eles já era cor do som. Já era cor de som, né? O Mu e o Dade tocam em alguma coisa ali. Isso. O Jorginho, que era um baterista inacreditável também, né? Cara, o Novos é tudo. É a banda espetacular, muitos personagens, as letras e uma brasilidade moderna, adequada ao mundo, impensável para 1972, né? Então, eu realmente acho um disco absolutamente completo, assim. Se alguém quiser entender, assim, o que é música brasileira moderna naquele momento, ali, claro que tem Gal, tem Caetano, tem Gil, mas eu acho que como o melhor em um disco só é o Chorare. Eu não sou tão entusiasta nesse nível, assim, né? Eu não colocaria como votaram de primeiro disco, acho que não colocaria entre os 10 também, mas é um grande disco, sem dúvida, é um dos melhores discos da música brasileira. E o que é interessante é que os Novos Baianos antes, eles eram uma banda de rock bem sujo. O primeiro disco deles é um disco quase grunge, né? Se fosse dos anos 90, era um disco grunge. E aí, eles estavam morando em comunidade lá. O João, que era o letrista dos Novos Baianos, era muito amigo do João Gilberto, conterrâneo do João Gilberto, 6 anos mais novo que ele só. E aí, um belo dia, eles estão lá naquele apartamento, eles moravam de forma comunitária, ainda antes de morar num sítio, e bate na porta Gilberto, que estava nessa época no Brasil. Ele estava morando nos Estados Unidos, mas nessa época ele estava no Brasil. E aí ele passou a ir lá sempre
e mostrar para eles uma coisa de música brasileira que eles não conheciam. Mostrar, inclusive, essa música Brasil Pandeiro, do Assis Valente, que é a música que eles gravaram, né, que era uma música que tinha sido gravada originalmente pela Carmen Miranda, esse repertório antigo todo que o João Gilberto conhecia. E ele ia para dentro do armário e ficava tocando lá, com a acústica do armário, o armário com porta aberta, ele dentro do armário tocando, ensinando para eles esse repertório, que a partir daí eles começaram a compor música brasileira também, e deu nesse disco No Acabou Chorar. Era uma banda de rock que de repente bateu o papa da Bossa Nova na porta deles e disse: vem aqui com o tio, que o tio vai mostrar uma coisa. É isso, né? Se o João Gilberto fizesse um disco de rock, seria o Acabou Chorar. Né? Seria, exatamente. É exatamente isso. E a frase, eu falei aqui de cabeça, mas já que estava contando, só para confirmar aqui, de fato, a frase é do próprio João. A Bebel caiu lá no México, ela caiu e ele falou, ela começou a chorar e ela parou, ele falou Acabou Chorar e acabou dando a ideia para esse disco. E tem um grande hit no disco, né, que é o Preta Pretinha, que foi um sucesso estrondoso, assim, né, tocou... Eu lembro de conhecer Preta Pretinha, independente de conhecer o disco e a história da banda, eu conhecia do rádio, assim, do sucesso que fazia, né, a música... até hoje, assim, quando toca, me relembra ouvir no rádio, assim, o grande eu acho que o mais hit, mas o Brasil Pandeiro foi muito hit também, né? Eu acho que é muito conhecida o Brasil Pandeiro. A letra muito usada, né? Para vários clichês de publicidade e de textos, assim. O Bestetu tocou muito em rádio. A Menina Dança fez muito sucesso depois também, com a Marisa Monte, inclusive, né? Passamos agora para outro disco que faz 50 anos nesse ano de 2022. Outro disco brasileiro que foi produzido, né, gerado em Minas Gerais, Milton Nascimento e Lô Borges, Clube da Esquina, que tá aqui no CD. O Arthur tem vinil lá, que é... Tem vinil comprado na época. E mais do que isso, Mauro Borba, como não tinha o encarte com as letras, fiz! Tu fez o encarte? Beleza. Eu fiz o encarte com as letras, eu tinha, sei lá, 9, 10 anos de idade. Tu era muito precoce, Arthur de Faria. Não, eu era dedicado. Tinha tempo, né? Não ia pra rua, não jogava bola, tinha tempo. E o detalhe é que, muito comentada nos últimos tempos aí, que refizeram a foto da capa, né? Com os dois caras que estão na capa, acharam eles lá em Belo Horizonte e refizeram a foto, né? Com os dois ali. Então... E o Djonga, né, usou, né? O rapper, uma foto semelhante. Isso não sei, mas... Eu também não sei. É possível. Bom, então mas tu falou... Esse disco, na verdade... Até entrou um comercial agora de uma empresa de não sei... de aluguel, eu acho, entrou na televisão, com os três, justamente falando da casa em que os três alugaram, que era uma casa que o Milton alugou e chamou o Beto Guedes, que era bem mais novo do que ele, e o Lô Borges, que era ridiculamente mais novo do que ele, tinha 16, 17 anos. E aí eles ficaram os três nessa casa no Rio de Janeiro, e o disco foi pensado ali. Tem um livro absolutamente emocionante. Biografia geralmente não é um negócio tocante, assim, né? Mas esse não é uma biografia, ele se chama Os Sonhos Não Envelhecem. É um livro do Márcio Borges, de memória dele. Basicamente é um livro sobre amizade, sobre a dele com o Milton. E como ele viu isso tudo por dentro, né? Ele é irmão do Lô Borges e de todos os Borges, enfim. E aí conta muito a agência do Clube da Esquina. É importante. Nesse momento, o Milton estava muito por baixo, cara. Ele não tinha... Estava achando que não ia dar certo, né? E é um milagre que ele tenha convencido o pessoal da gravadora a fazer um duplo. E um álbum duplo dele com um guri que nunca tinha entrado num estúdio na vida dele, que era o Lô Borges. Então é uma maluquice. Aí eles juntaram todo o resto da turma lá de Minas e a turma dos cariocas amigos deles, né? Como o Ronaldo Bastos, que assina como produtor do disco e tal. Então é um disco que tem muito forte
a influência, como o Milton vai ter na década de 70, dos Beatles, mas não numa forma óbvia, porque não é do lado roqueiro dos Beatles. É do lado dos Beatles das outras coisas, das outras canções, que também é muito forte nos Beatles. Então é um negócio que às vezes passa despercebido, como esses discos do Milton, e principalmente esse disco, O Clube da Esquina, as canções fortes dele, eles são um sopro de modernidade muito grande na música brasileira. Tão grande quanto foi a Tropicália. Só que como os mineiros são retraídos, são na deles e não são do griteiro e do marketing, não repercutiu do mesmo jeito que a Tropicália repercutiu. Mas no mundo acabou se tornando muito... Já concluo, deputado. No mundo, ele acabou se tornando muito mais importante do que a Tropicália, porque foi entrando via o mundo do jazz. Esses discos do Milton da década de 70, a partir desse aí, e são discos de culto, tanto que o Milton gravou o primeiro disco nos Estados Unidos com os músicos fodões de jazz em 1968, depois gravou outro em 75, outro em 79, ele podia ter tido uma carreira lá, porque os músicos ficavam doidos com essa música, porque essa música realmente não parece com nada que exista no mundo, ninguém sabe de onde saiu, e é muito original, muito diferente de qualquer outra coisa, e que encanta todo mundo que toma contato com isso. Eu tenho um amigo australiano, que mora aqui há um tempo, que é um cara que veio do rock, se formou no pós-punk australiano, ali naquela do Nick Cave e tal, e eu ficava sempre mostrando coisas de música brasileira pra ele, e sempre achava, mas é tudo igual, é sempre a mesma coisa e tal. Quando eu mostrei o Milton, o cara ficou doido, e disse, nossa, mas isso é diferente de tudo que eu já ouvi, isso não parece com nada no mundo, né? E é muito isso, eu acho um disco, nossa. E tem um... Só para complementar o que o Arthur falou, por isso que eu te interrompi ali, desculpe. O Ronaldo Bastos fala muito isso, isso que você está falando da coisa da influência dos Beatles, né? Muito forte neles, e da ideia de que os mineiros ficavam ali quietinhos e tal, e eram os caras contraídos, e os baianos eram os caras mais pavões, digamos assim. O Ronaldo chegou, ele defendia muito isso, ele chegou a fazer um texto no meu período lá de 0 hora, exatamente falando sobre isso, que assim, pô, cara, a gente era muito mais louco que os baianos, a gente usava muito mais droga, era muito mais maluco, ouvia muito mais rock, mas eles pegaram a fama de ser os modernos malucos, e nós dos mineirinhos, que é demais, não, do pão de queijo, mas não é bem assim. Enfim, essa história foi muito marcante, o Ronaldo ter escrito aquilo, e só em complemento ao que tu está falando, dessa ideia de longe que se tem, né? Embora a música seja mais... digamos que rebuscada, né, no caso da música do Clube da Esquina, por exemplo, e mais rebuscada e mais refinada também, menos estridente, menos pontual quanto o que os baianos fizeram, inclusive nessa época, nos 2 próximos discos que a gente vai falar. Só para a gente falar do disco aqui mais especificamente, né, a quantidade de música que ficou conhecida, né, que fez sucesso, inclusive na voz de outras pessoas e tal, é impressionante desse Clube da Esquina, né? Se a gente dá uma olhada rápida aqui, né, o Trem Azul foi gravado pela Elis Regina, né? Pelo Tom Jobim. Pelo Tom Jobim, Cravo e Canela, um Girassol da Cor do Seu Cabelo. Que mais? O Clube da Esquina número 2 também foi gravada pelo Lô Borges, né? No disco dele, que ficou muito legal, inclusive. Paisagem da Janela, que é talvez uma das mais conhecidas, né? Enfim, Trem de Doido, Nada Será Como Antes, que foi gravada pelo Paralamas. Enfim, muita gente visitou esse disco aqui e continua visitando e regravando, né? Tem o Me Deixa em Paz, né? Que o Arthur sempre cantava lá nos nossos tempos de rádio pop rock, do Monsueto e Ayrton Amorim, que canta aí, Arthur, a letra lá, a parte que tu a nossa versão Se você não me traíra, não devia me jundiar, não devia me lambarir, nem deixar eu pirar o cu. Mas essa é a versão apócrifa. Não é a minha, é do Giovanni Berti, percussionista. Mas a letra original é: se você não me queria, não devia me... Como é que é? Me procurar. Não devia me iludir, nem deixar eu me apaixonar. Que é uma frase fantástica, né, cara? Muito legal.
Então tá feito o registro aqui do Milton Nascimento Loborges, Clube da Esquina. Agora passamos para o próximo item da pauta. Deputados. O CPM 2222, não é? Mas o CPM tem o seu lugar da história, cara, só que não é para hoje. Tem, Mauro Borba. Eu espero que no lixo. Não é tanto assim. Mas não vamos entrar nessa bom seara. Que bom que gosto é um negocinho bem particular de cada um. Gilberto Gil Expresso 2222, que eu também não tenho aqui, mas o Arthur deve ter ali, né? Tem. Mas é que o problema é que se eu levantar, vocês veem as cuecas. Esse é o problema. Não, melhor assim, melhor deixar assim. Tá bom assim, deixa. Que é um disco, para mim, ainda é o grande disco do Gil, assim. Embora o Gil para mim, ele tem músicas muito legais, mas assim, se tu pegar o disco mesmo, como um todo, né? Tem alguns discos que tem músicas bem boas, mas o disco como um todo, ele não é bem definido, não sei explicar muito bem, assim. Mas esse disco, eu acho ele um disco dos mais legais, assim, da carreira do Gil. Caetano que sempre fala, né? Que o Gilberto Gil é um músico muito melhor do que eles todos e tal. E é realmente impressionante, cara. Se tu ouve o violão do Expresso 2222, é um negócio assim, inventa um mundo ali, né? É extraordinário. E sabe que eu tenho um pouco isso também com o Gil, Mauro? Eu gosto que quando os pontos altos do Gil, eles são tão altos quanto os mais altos, né? Do Caetano, do Chico, do Tom Jobim, do Paul McCartney, do Bowie, enfim. Mas eu acho que, no geral, também é uma questão de gosto, assim. Eu não gosto tanto dos discos do Gil, gosto desses todos aí, por exemplo. É curioso. O Refavela e o Refazenda são discos... O Refavela e o Refazenda são discos espetaculares, mas são discos... eu acho que são os discos dele que consegue concentrar um disco bom de começo, meio e fim, mas não são discos também que tem tantas músicas, tantos hits, né? Porque se pegar coletâneas de Gil, vai ter muita música, né? Ele é um compositor inacreditável. A quantidade de hits dele, de músicas candidatas a hits, é do outro mundo, né? O acústico dele talvez tenha sido um dos melhores acústicos que se fizeram no Brasil, assim, né? Porque é muito... Eu tenho um problema sério. Eu tenho um problema sério. Aquele que foi o primeiro flauta, acústico, né? Na verdade, né? Exatamente. Tu lembra disso, Mauro? Eu tenho um problema sério. Mas eu acho que... Deixa eu só explicar aqui. Eu não sei se foi na Zero Hora, Mauro, porque não lembro se eu estava na época, mas enfim, esse disco... É um disco que me incomoda o protagonismo da flauta no disco. Na gravação, não sei também. Era afilhado que dele, tinha 18 anos. É o Lucas Santana. Depois teve uma carreira importante. É o Lucas Santana. É o Lucas Santana, que é muito legal. Exatamente. E me incomoda profundamente nunca mais tocou flauta depois daquele. Depois que ele leu o teu comentário. Ele leu o teu comentário. Eu que toquei flauta. Ele leu o teu comentário e não tocou mais flauta. Tá, mas no acústico, inclusive, o Expresso 2222, ele ressurge, né? Porque o Gil gravou no acústico e a música tocou pra caramba, né? Daquele disco, uma das que mais tocou. O que mostra também a força da música, né? Apesar da flauta ali, que o Fernando se refere. Não, na verdade, a flauta, o que tu criticou na época era que a flauta estava em todas as músicas e sempre aparecia demais, né? Não é que era protagonista, ruim, né? Exatamente. Deixa eu contar uma história do Gil que eu lembrei agora, que é curiosa, aquela coisa das pessoas descobrindo o rock no Brasil, né? Eu tava no primeiro Rock in Rio, e no último dia tinha um show, teve Gil, claro, e no dia do show do Gil também, eu não sei se era a Nina Hagen, era alguém mais moderno, não, era o B52, eu acho, e tinha uns punks atrás de mim, uns pseudo-punks, que eles estavam muito irritados, porque o Gil rolava o solo de guitarra e o Gil fazia o solo com a boca junto. Aí ele falou, porra, o cara não deixa o cara tocar um solo de guitarra, entendeu? Ele tem que aparecer em todos os momentos.
E aquilo, claro, foi muito marcante para mim, tá descobrindo música, né, no Rock in Rio, descobrindo um monte de coisas, de estilos diferentes, e vendo ao vivo aquela coisa inédita naquele momento no Brasil, ou que se tinha muito pouco acesso, né, tinha lá 18 anos, e aí eu pensando na flauta é um pouco disso, assim, sabe, deixa o músico cantar, deixa o silêncio, né, deixa a música respirar, que é uma das coisas que me importam tanto na música, assim, que é poder respirar os silêncios, né? A voz e os silêncios. E isso me incomodou um monte naquele disco. Né? O que custava dar um leque pro seu tampo, guri? Pouquinho, né? Bom, passamos para outro baiano, então, né? Que é o Caetano Veloso. Esse disco aqui, o Transa, que também está fazendo 50 anos. Nesse ano de 2022, que é um disco, eu escutei muito esse disco, muito, em comparação com o Gil, por exemplo, né, muito mais, assim, porque é um disco que trazia uma modernidade, assim, também nos arranjos, né, na sonoridade, e também nas letras, né, o Caetano fala nesse disco, por exemplo, no reggae, né. Ele é um disco bem rock, assim, porque ele fala inclusive em rock and roll, né? E cita a expressão reggae, talvez tenha sido a primeira vez que eu ouvi essa expressão numa das músicas desse disco. E ao mesmo tempo eu acho que é a primeira vez que se fala em reggae na música brasileira. É provável. Pelo menos é uma... eu acho que sim, Arthur, eu também, assim, a gente sempre teve essa informação, eventualmente pode ser que alguém, sei lá, a primeira vez que se usou o termo punk foi Shakespeare, então pode ser que tenha alguém usado em alguma, mas de qualquer maneira, formalmente, e também esse disco, a coisa do reggae, ele é muito claramente influenciado por Portobello Road, né, pela feira que o Caetano ali frequentava, porque é o último disco lá de Londres. E Portobello era naquele momento o Spotify físico, né, da vida, assim, eu cheguei a pegar aí nos anos 90 ainda Portobello de uma maneira mais, ainda com coisas inéditas, que a gente ia lá comprar fitinha, cassete, qualquer artista que a gente quisesse tinha fita cassete pirata do show, fora todas as outras coisas em torno, né, mas falando só de Portobello como música. Imagina isso em 72, quando os caras iam pra lá, tinha toda a influência, tinham jamaicanos lá, né, o reggae virou o que virou por causa dos ingleses, que deram protagonismo pra música, né, criada na Jamaica, mas que fizeram ela ter um approach industrial maior, e eu acho que esse disco, e aí o 9 of 10, o It's a Long Way também, aliás, It's a Long Way não tem tanto do reggae, mas é uma coisa que mistura muito aquela coisa da melhor música, a música contemporânea do mundo, com a música nordestina, né, que o Caetano acaba mixando ali, que eu acho espetacular, assim, pra mim, é muito um disco com a cara de Portobello Road, é um disco brasileiro do mundo, né? E é sensacional, né? Tem uma coisa que é pouco falada desse disco, e que inclusive no encarte não tem, e isso foi uma coisa que puxou muito, inclusive eu, porque essa informação era para ter no encarte, é que esse disco, ele deve muito ao George Macalé, muito. A direção é do Macalé, e é o Macalé que toca o violão, né? É o Moreno na bateria, é a banda do Macalé. O primeiro disco do Macalé, que é desse mesmo, se tu ouvir os dois na sequência, os discos são muito, mas muito parecidos. E ambos têm essa mesma ideia de ser um disco de jam rock, assim, de rock fritado, bélico, viajandão, aquelas músicas com dial, e não usar guitarra, usar violão em vez disso. Uma coisa muito também de influência, o Caetano estava convivendo muito com o Gil, tem muita viajandona que o Gil fazia nessa época também, e que fazia aquele disco do Gil com o Jorge Ben, que também são aquelas músicas assim, que ficam usando, botando coisa em cima. Um disco foi gravado todo vivo, um disco tem uma história também muito boa, que é a Gaita de Boca, né? Quem toca a Gaita de Boca numa faixa do disco é a Ângela Rorô, muito antes dela pensar em fazer carreira de qualquer coisa, ela toca Gaita de Boca com os amigos em Londres. Então é um disco que tem uma sonoridade que não à toa foi recuperada muito no começo do século XXI no Brasil, porque tem essa sonoridade aberta
edição expandida, Jandona, que tem a ver com o Radiohead. E quando o pessoal começou, essa geração dos anos 90, que ouviu muito Radiohead, essa geração dos anos 2000, que ouviu muito Radiohead na sua formação, não necessariamente o povo da MPB, dessa gurizada que hoje tem por volta de 35 anos para menos, era uma... descobriu o Transa, e aí o Transa virou um disco de culto, tipo 15 atrás, 20 anos atrás, e aí o Caetano, que não é bobo nem nada, fez uma banda que é uma banda muito irada na sonoridade do Transa, e aí deu essa puta renovada do público do Caetano, que é nos últimos 15 anos, né, que o Caetano antes aquela fase dele que ele tinha virado um eterno, que fez aqueles discos de canção americana, os discos de canção latino-americana, o livro, o Prenda Mim, discos mais sérios. E aí, porque as pessoas redescobriram o Transa, foi olhar para trás e se reaproximar daquela sonoridade, montou a banda C, que durou 10 anos, e fez muito em função disso, assim. Então, acho interessante que o cara as pessoas têm um disco dele, ele tem olhado para trás e pensado era muito legal e tenha modernizado aquela mesma sonoridade. Assim, né? E é um disco que também tem Monsueto, né? Monsueto Menezes e Arnaldo Passos, Mora na Filosofia, Pra Que Rimar? Não é, eu quero assim mesmo, é do Araçá Azul, aí é o Mora na Filosofia. E, bom, grande disco então, Caetano Veloso, Transa, fazendo 50 anos também nesse ano de 2022. Agora vem um disco que o Arthur pode falar, a gente pode ir ali na esquina fazer um lanche e voltar. Exatamente, eu ia te propor isso, mano. Que é Elis Atenção, Regina. vamos ser claro aqui, eu quero propor isso porque certamente não teremos nada a acrescentar, é por causa disso, tá? Sim, Tá bem. Não é porque a gente não quer ouvir. Eu vou falar uma coisa desse disco antes, então. Eu tenho a versão 5.1 dele, como é legal, que é de 2005, eu acho, 2004 ou 2005, que saiu em DVD, né? Logo que a tecnologia 5.1 apareceu para ser consumida. E eu tenho a versão 5.1 dele, que deve ser uma das últimas das novas, né? Porque, enfim, o resto é com o Arthur. Tu tá falando da Elis Regina? Tô falando de Elis, exatamente. O disco... Então. Esse até vou pegar aqui. Essa eu vou pegar aqui, já que eu não me preparei, não peguei nenhum disco. É o disco de 72, que se chama Elis, né? E que se chama Elis, com vários outros dela. E que tem Águas de Março, né? A primeira gravação de Águas de Março. Casa do Campo. Que é emblemática, digamos assim, né? Mas não é essa que é a gravação do Águas de Março que é emblemática, é depois, quando ela regrava com o Tom, o Elis e Tom. O que é... bom, esse disco... bom, pra quem não sabe, eu escrevi uma biografia, por isso que eles estão... Aqui, ó. Inclusive, tá, só deixa... Arthur, só pra não... Como eu não pesquisei porque é o Arthur... Porque eu sei que o Arthur ia falar de Elis. Quando eu falei dessa versão que tem o Águas de Março, é essa que tem 5.1, tá? Tá. Exatamente. O Elis e Tom também tem 5.1, porque esse eu tenho em 5.1. Então tá. Eu não tenho nada disso. É do Elis e Tom que eu tô falando. Eu sou 1.6 aqui, eu sou a versão econômica. Entendi. Olha só, tá aqui o livro... Tá aqui o livro do Arthur de Faria, tá? Que é um dos mais vendidos hoje no mundo, né? Sobre Elis Regina. Sobre Elis, sim. Uma biografia musical, então tá aqui. Inclusive fechei ontem, vai sair na Argentina. Olha aí, eu tô dizendo, cara. Tu tá com essa informação em primeira mão. Viu? Vai ser traduzido para espanhol e vai sair na Argentina. Em maio agora, provavelmente já. Então... Não precisa contar muito, assim, mas o negócio da Elis é assim, a Elis, por incrível que pareça, a Elis até aí, até 71, ela era vista mais como uma cantora popularesca de televisão, era uma grande estrela da televisão, inclusive foi a época que ela fez mais sucesso, que ela ganhou mais nos anos 60,
metade dos anos 60, graças ao programa que ela apresentava, que era o Fino da Bossa, onde ela era o maior salário da televisão brasileira. E depois uma série também que ela fazia na Globo, daí depois de programas Elial. E ela era, a fase imediatamente anterior dela, era uma fase muito ligada no Rhythm and Blues, que ela estava começando, ela estava encantada, estava descobrindo esse soul novo, essa música negra americana nova e tal. Só que daí em 71, 72, ela teve uma das guinadas radicais da carreira dela como Hilarious. E resolveu render tudo. Tem uma história muito boa, que é como ela demitiu a banda que vinha trabalhando com ela antes desse disco, que era uma banda de jazzistas todos, e o foco da Elis sempre foi a coisa da canção, de botar atenção no texto, né? Então, tudo, não viajem, não atrapalhem o texto, não é não atrapalhem a cantora, é não atrapalhem essa história que eu tô contando. E os músicos estavam mais viajando no lance, fumando os tóxicos na Que dele as provas, que dele as provas. Tinha Toninho Horta, Wilson das Neves, essa turma toda. Aí a Elis chega no show na hora de apresentar os músicos e diz: eu quero ter a honra e o prazer de apresentar esses músicos extraordinários. Então, ali na guitarra, tocando comigo pela última vez, Toninho Horta. Aqui na bateria, tocando comigo pela última vez, Wilson das Neves. E assim ela demitiu um por um. E aí montou a banda nova com o César Mariano, se separou do Ronaldo Bozo com o César, e essa banda nova é a Elis Moderna, a Elis que tu conhece, depois vai gravar o Brilhante, vai gravar o Elis e Tom. Então é a fase dela com o César, que é impressionante, que os arranjos das músicas parecem, na verdade, trilha de curta-metragem para ilustrar. E nesse disco tem hits dela, que é o Casa no Campo, né? É uma coisa muito da época, que é uma música que, curiosamente, o Zé Rodrigues compôs quando morou em Porto Alegre. Foi a única experiência dele mística. Não, a única experiência dele hip, que ele tocava aqui em Porto Alegre numa banda chamada A Primeira Manifestação da Peste. Ficou alguns meses morando aqui e compôs Casa no Campo em Porto Alegre. E é uma das músicas mais famosas dele. Como o Mauro disse, a primeira versão do Águas de Março, que depois ela regravaria no Elis e Tom, que é aquele vídeo que todo mundo, se não viu, deve ver, dela com o Tom cantando Águas de Março, deles dois cantando, é da regravação dela. Bom, tem Nada Será Como Antes, tem Mucuripe, ela lançando o Fagner aqui, nunca ninguém tinha gravado o Fagner. É um baita disco, é o primeiro disco da virada dela. Até que não falei tanto, né? É o conhecido como disco da cadeira, né? Porque ela tá sentada ali, exatamente, na cadeira. Qual é o nome da banda? Aqui. Ah, tá aí, ó. Ela tá sentada aqui numa cadeira, ela tá grávida do João Marcelo. E depois, uns 3 ou 4 anos depois, aí ela tem um disco muito porque esse é um disco relativamente alto astral. Ela tem um disco muito barra pesada, chamado Elis também, que ela também está sentada numa cadeira, mas daí ela tá toda de preto, era o clima. Certo. Qual é o nome da banda do Zé Rodrigues ali, Arthur, que deu um cortezinho na hora que tu falou? Ele aqui em Porto Alegre ele tocava na Primeira Manifestação da Peste. E depois ele, nessa época, ele já estava no Sarro Rodrigues, né? Certo, ele já estava antevendo essa coisa da peste, né? Exatamente. Bom, então fechamos os discos de 50 anos. Tem um ali ainda, o José Afonso, Eu Vou Ser Como a Toupeira. Não sei se vocês conhecem esse disco. Não, também está fazendo 50 anos. Na verdade, é uma brincadeira que eu fiz com vocês. Vocês dificilmente conheceriam, porque, claro, é um cara de Portugal, mas apareceu lá, quando tu coloca lá na internet os discos que estão fazendo 50 anos. Aí eu achei muito interessante o título. Eu Vou Ser Como a Toupeira, né? Vou colocar eu imaginei que... eu imaginei que era coisa do Ferla.
Exatamente. Quando eu vi o nome, assim, José Afonso, você como eu pensei, bom, deve ser um disco brasileiro, então não vou me preocupar nem em pesquisar, deixa que o Arthur deve saber detalhes do disco, inclusive a cor da cueca que o José Afonso gravou quando ele gravou o hit A Toupeira. E aí eu não pesquisei nada, entendeu? Mas eu fui nem pesquisar. Puxei pela memória. Eu fui pesquisar porque eu fiquei grilado, assim, tipo, quem é esse cara, né? E aí descobri, então, na pesquisa, que ele é português. Na verdade, ele cantava fado. Então, não é do nosso convívio, digamos, né? Métier. Do nosso métier. Bom, então é isso. Estamos fechando a primeira parte, né? Que são os discos que fazem 50 anos em 2022. Depois a gente segue aí com os discos de 40 anos, os discos de 30 anos. Isso está virando uma série, né? Que nem as séries que hoje estão tomando conta aí dos nossos serviços de streaming. Mas, não, brincadeira. Mas a gente continua depois, então, com os outros discos, né? E podemos até acrescentar outros, porque o que não falta é disco fazendo aniversário. Então, agradeço o Arthur e o Marcelo aí por essa primeira parte e depois combinamos a sequência. Valeu aí a participação. Muito bom, muito proveitoso aí esse diálogo sobre a música, né? Com o conhecimento e toda essa bagagem cultural que os amigos trazem para esse... Baixou... Baixou o Paulo Brossard. Baixou, não, o Brossard ou o Frank Jorge, né? O Frank Jorge que é o Brossard, a versão rock do Brossard. Do rock gaúcho. Então tá, amigos, muito obrigado e a gente se fala aí na sequência, certo? Pô, valeu, muito obrigado. Eu quero fazer um dos discos que estão fazendo 90 anos, Coisas Nossas, do Noel Rosa, 1932. Coisas bem novas. O Ferro até congelou ali, eu acho que de calor. Então tá, pessoal. Ferro teve um AVC. Até mais, então.